Olá, pessoal. Meu nome é Wagner Lacerda, eu sou professor de português do Linguagem Diplomática e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o resumo do mês de agosto. Nós sempre fazemos simulados aí da segunda fase. Dentro em breve vamos montar simulados também da primeira fase. A gente não para de trabalhar. A gente quer oferecer uma plataforma com o máximo de recursos possíveis para vocês. Vem muita novidade por aí, tem muita coisa bacana, tá? Eu tenho certeza que quem está conosco está gostando do trabalho. Tomara que possa colaborar aí no sucesso do máximo de pessoas possíveis no CACD de 2023. Bom, o texto do resumo, quem tem acompanhado já há um bom tempo, tem visto que eu tenho tentado variar, que eu tenho tentado não continuar sempre na mesma linha. Então eu já coloquei texto de filosofia, texto de história, de sociologia, de literatura, para que você consiga perceber, você que estiver aí do outro lado fazendo o resumo, que não é sempre exatamente a mesma coisa. Né? Não não é todo e qualquer resumo. Né? Isso eu estou falando aqui no campo da língua portuguesa. Né? No campo aí do inglês, do francês e do espanhol, eu não sei. Eu tenho as minhas hipóteses, mas não é o meu trabalho. No campo de português, o assunto vai influir por demais nas suas escolhas na hora de fazer o resumo. Entende? Eu quero insistir com uma coisa, desculpa, eu quero insistir com uma coisa que eu tenho falado todos os meses. Aí, mas ele vai falar isso de novo? Vou. Então, por que eu falo? Por que a gente fica repetindo algumas coisas? Porque são necessárias, porque a gente julga que as pessoas ainda estão incorrendo nesses erros. Lembre-se, quando você vai fazer um resumo, é um texto como qualquer outro. Tem que ter coesão, tem que ter coerência. Tem que ter sentido e tem que, por meio das ferramentas linguísticas, expressar esse sentido. Né? Não é porque é um resumo que pode ser feito de uma forma relaxada com frases salpicadas. Isso eu vejo muito. Isso eu vejo muito. Por que acontece? Muita gente aprende a fazer resumo como uma espécie de fichamento e não é necessariamente a mesma coisa. Você pode até fichar trechos e reescrever esses trechos conectando. Até pode. Mas você não pode colocar um amontoado de orações tudo desconectado. Hein? Bom, esse texto do Caio Prado Júnior tem uma dica muito legal para você começar o resumo. E ela já está aí bem no início. Naturalmente, o que antes de mais nada e acima de tudo caracteriza a sociedade brasileira de princípios do século XIX é a escravidão. Pronto. Olha que dica. A gente já sabe do que o tema vai falar. Esse é um texto muito maior, claro. Eu tirei de um livro muito maior do que isso. E a gente colocou ali embaixo o original, o link e tal, mas eu fui até um trecho em que ele especifica as características da escravidão no lado de cá do oceano. Né? Então ele diz, o que caracteriza a sociedade brasileira de princípio do século XIX é a escravidão. Então você vai lá e diz, né? A escravidão marca de forma indelével a sociedade brasileira do século XIX. Pronto. Né? E aí ele começa a explicar. Né? Por exemplo, organização econômica, padrões materiais e morais, nada há que a presença do trabalho servil, quando alcança as proporções de que fomos testemunhas, deixe de atingir. Você não precisa ficar esticando isso daí você já teria falado do jeito que eu falei aqui no início. E aí, daí para frente, ele vai, né, olha só, ele vai especificar o que ele vai fazer. Não vou insistir aqui sobre a influência material e moral da escravidão no seu caráter geral, né, o que a história e a sociologia já fizeram. A literatura sobre o assunto é ampla e nada lhe poderíamos acrescentar. Ficaria apenas aquilo que é mais peculiar ao nosso caso. Essa oração aqui é a essência do texto, né, do trecho que eu deixei aí para vocês.
Eu vou falar do nosso caso, Brasil, América, continente americano. Eu estou falando da história da escravidão, não estou falando disso. Isso é essencial colocar no resumo. Olha como você já tem os tópicos mais essenciais. Falemos sobre a escravidão, do lado de cá do oceano, Brasil, América, e como isso está na base da formação da sociedade brasileira do século XIX. E eu não vou ampliar esse raciocínio, eu vou me focar nisso. Pronto, acabou. Lembrando que o seu resumo pode ser direto ou indireto. Você pode falar do texto e você pode falar com o texto. Você pode ir resumindo o próprio texto ou aquelas afirmativas indiretas. Caio Prado Júnior afirma, tal. Isso daí é o resumo que a gente constrói. A colocação do problema, como esse problema está ligado à nossa formação, essa coisa, o antigo e o moderno, sem gastar muito tempo, muito espaço com o antigo, e partir para essa diferenciação aí entre os indígenas americanos, os negros africanos. Eu penso que o texto ficaria bem legal, tá? Lembrem-se, um texto, nada de tópico, tá? Tem que ter coesão, sim senhor, tudo amarradinho, bonitinho, ok?